Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bird Geek. No vídeo de hoje encerraremos nossa breve série sobre Fear Max do Garth Ennis. Aqui a edição, bora pro vídeo. Aqui a edição pra vocês junto da ficha, tá bom? Agora dá pra enxergar, diferente do vídeo anterior, né? Pelo amor de Deus. Amarelinho e tal, bem bacana. A arte aqui apenas é do Goran Parlov, beleza? Tudo dele. Lombadinha, beleza? O número 2 aqui, né? E a contracapa. Pra vocês verem que bacana. As capas são do lendário, icônico David Johnson. Gosto muito do trabalho desse cara, né? E aqui é os dizeres, né? Guerra pra mim é que nem mel pra uma abelha. Se você viu o vídeo anterior, você já entendeu um pouco como é que é o batidão do negócio. Essa edição, pessoal, tem 304 páginas e compila as 3 edições da série de 2012 de Fear Max, né? Teve a primeira lá que deu aquela treta lá, aquele caos do George Clooney. Tem a Peacemaker, que foi a segunda, né? A do Pacificador. E por último nós temos essa maxi-série de 3 edições, que aqui já é quase a empreitada final da Marvel Max. Foi isso aqui, provavelmente o Justiceiro do Jason Aaron, né, com Steve Dillon, e mais alguma coisinha aí, o Deadpool, uma outra coisa aí que eu não vou saber falar de cabeça. Diferente do encadernado anterior, principalmente por conta da primeira minissérie, que foi aquela do Derek Robertson, né, que tem mais humor e tal, aqui é Garth Ennis na depressão mesmo, tá? Seriedade, bagulho de guerra. Tem outra, claro, piadinha para não ficar muito ruim, mas é bem mais fechado, assim, bem mais sisudo, tá? Começamos com o Nick Fury num hotel, do lado de um radinho, né? Aquele bem estilão americano mesmo que a gente vê nos filmes. Ele com o microfoninho assim e o rolinho passando, gravando tudo. Nós vemos ali o Nick trocando uma ideia consigo mesmo. Um monólogo praticamente. E aí nós passamos a entender que tem toda uma trajetória até aquele momento. Que é quando a gente está vendo a história. Ela é feita de forma retroativa, pessoal. Então, a base de muita memória, muita nostalgia de coisa boa e ruim, e principalmente cachaça, porque esse filho de uma puta parece um Monza, não para de beber, esse merda, né? Ele vai gravando, bebendo, entre um capítulo e outro ele dá uma cutucada com a moça lá, né? Umas moças de fino trato. Tanto que um outro capítulo, acho que não no começo, ele fala, pô, eu aguento bala, eu faço, né? Eu dou uma cutucada como ninguém, envelheço muito pouco e a cachaça faz pouco efeito em mim. Ele tá reclamando, né? Do quão penosa foi e ainda é a vida dele, mesmo estando mais velho. E nessas viagens, né, no túnel do tempo da vida dele, nós vamos ter acesso a muita coisa. Por ser do selo Max, eu não sei se teve alguma valia na época, porque pouquinhos anos depois, ali no máximo uns 2, foi o pecado original e mataram o cara. A história conta com vários momentos de conflitos extremamente complexos, complicados demais. Você vai lendo e você pensa, meu irmão, como é que o cara foi parar aí? Como é que ele vai resolver pelo menos o lado dele dessa treta? Só que é engraçado, porque ele é o único cara capaz, por mais dificultoso que seja, por mais planejado que seja, ele é o único cara competente o suficiente para fazer isso. E se você viu o vídeo anterior, quando eu mencionei a questão da natureza belicosa do Nick, né, do Fury, você vê ali que ele tá se divertindo de certa forma. Para ele é muito melhor, muito mais cômodo, muito mais confortável para ele, né? Ele tá mais em casa, tomando bala, tomando bomba, mexendo com granada, mexendo com assassinato, mexendo com espionagem, do que ficar sentado numa mesa com burocracias, com papelada, a vida chata. Vietnã, Cuba, Nicarágua, são só alguns lugares que eu tô citando, e tem mais, tá? Fala um pouco desde a Segunda Guerra até o tempo da história que ele tá gravando, como eu disse, tá bom? No passar dessa narrativa, como eu disse, a gente vai acompanhando o Nick ao longo desses conflitos mundiais, né? Grandes momentos icônicos da guerra, da espionagem, etc. Porque, como bom nóia fissurado por guerra e conflitos políticos que o Ennis é, ele pega o Nick Fury e joga dentro desses contextos, né? O tal dos contras na América Central, financiamento de guerrilhas, um monte de coisa cabeluda da vida real. E isso é bacana, que traz um charme, né? Que eu falo que engrossa o caldo narrativo, que deixa muito melhor a leitura. Além da violência, além da seriedade, é bacana ver como o Ennis pega os fatos da vida desses, digamos, momentos de guerra da humanidade e orna aquilo dentro do universo Marvel. Claro que não vai ter super-herói nem nada, mas é bacana ver como ele encaixa a SHIELD, a CIA daquele universo, né? Porque não vai ser igual a CIA nossa, obviamente. É bacana ver a forma como ele vai encaixando as peças, os personagens, como o Nick reage a tudo aquilo. Nós veremos também
o pior do ser humano. Por que eu falo isso? Ali nos meandros da própria guerra que o Nick se enfia, né, por conta desse negócio, desse ímpeto dele não se sentir inútil e entre aspas, a única coisa que ele sabe fazer, né, entre muitas aspas, que nem ele mesmo fala em alguns momentos. Acho que nessa história também ele volta a falar isso. A gente vê o pior do ser humano no quesito dentro da guerra, né, barbaridade, esquartejamento, covardia, sacanagem. Eu acho que é nessa, cara. Eu até separei essa imagem pra vocês, que é mais adiante, quando tá pra ter a revolução, né, o fim, ou a parte mais azeda ali da guerra do Vietnã. Um cara que meio que se torna um rival que vai também aparecer lá na frente da história, é um Vietcong, prende ele num canto, dizima a vila ou a galera ali, né, tipo, o pessoal americano e tal, e deixa só o Nick vivo. Fala, irmão, aqui é a nossa terra. Se você não criar vergonha, né, tipo assim, você não souber seu lugarzinho, você vai ser o próximo. Então você vai embora, você vai ser o recado vivo de que aqui, brincando, vagabundo que nem você não se cria não, parceiro. Aqui é Vietnã, nós é sangue nos olhos, vaza fora. É uma página que é tipo assim, várias estacas com cabeça, sangue no chão e tipo, o Nick ele fica, meu Deus, não sobrou nada. Não só pelo lado da guerra, mas também temos o lado, como eu sempre falo, da burocracia, da política, da covardia, da mão na bunda, do dinheiro na cueca. Infelizmente, isso aí a gente pode levar até para os tempos de hoje, para os conflitos atuais, quem sabe. Posso estar falando uma bobagem, vocês me perdoem. Mas a guerra, ela é uma indústria muito lucrativa, assim como a questão dos remédios, etc. É como muita gente brinca. Por que a indústria farmacêutica não libera certos remédios? Quem sabe? Porque eles vão perder clientes. Por que as guerras não acabam? Porque a indústria de guerra, ela gera milhões para os países, para os senhores da guerra, para os mercenários, assim como, sei lá, empresas funerárias, né? É uma parada muito lucrativa e que não tem por que parar. Afinal, se pimenta no risoto é refresco, por que não continuar ganhando dinheiro, não é mesmo? E é bacana, é bem legal, mostra o lado político também. O Nick Fury fica putaço, nossa, ele fica muito contrariado quando descobre algumas coisas. Você também fica bem revoltado, porque envolve o lado do Nick Fury, um cara que ele faz amizade, é um cara muito de boa. Pra certas coisas ele é ingênuo, e aí é legal que o Nick Fury ele é, ai, cachaça, eu como mulher, eu sou durão. E o cara é tipo, de boas, é tipo assim, não é humorístico, né, ele é engraçadão, mas é um cara muito tranquilo, ele é um cara muito esperançoso, ele é um idealista, ele é um romântico sobre, digamos, os valores americanos, a humanidade, a questão da paz no mundo. É um personagem assim que dá um contraponto legal. Porque o Nick Fury falta ele enfiar a cabeça num balde de ácido, né, pra que ele se matar logo. E esse cara puxa ele de vez em quando pra um lado mais claro, pra um lado mais, não diria colorido, um lado mais quente, mais vivo da vida. Aí tem ele, tem esse colega, tem a moça, né, que vai se apaixonar por ele, né, até triste assim o final dela. Tem o político lá, o cara, se me engano, depois mais pra frente se torna senador. E é bem massa assim a história como ela é maquinada, né, nessa questão do retroativo aí falando pela milionésima vez. Mas é tipo a perspectiva do Nick na guerra, o lado da política, como as peças se encaixam, como as pessoas são usadas. Eu acho que eu falei isso um pouco no Kanikosen, na questão do trabalho, e nessas questões, digamos, de espionagem e militarismo no Batman Death Blow, né? Vocês vejam lá também o vídeo, pode complementar isso aqui, quem sabe, né? Ficou um vídeo bem bacaninha, um crossover bem decente. Recomendo que vocês vejam lá, tá? Que não importa o quão boa seja a sua intenção, sempre vai ter alguém querendo se aproveitar. E se o cara for insensível ou um legítimo filho de uma puta, não tem ninguém que vai impedir o cara de lucrar, de fazer mal ou de fazer isso tudo num bolo só. Porque imagina você ganhar milhões prejudicando seus inimigos e ainda por cima, dependendo de como for, mesmo que seja um seu aliado, você não goste dele. Então, imagina juntar isso tudo, o quão fortuito, o quão bacana não seria pra esse tipinho de gente. Provavelmente eu não falei no vídeo anterior, peço perdão, tá? O volume 1, ele tem a edição digital para você ler. O volume 2 ainda não existe, tá bom? Apenas traduções de fã, mas tá numa qualidade bem decente, tá bom? Então, pessoal, essa maxi série tem 3 edições, como eu mencionei anteriormente. Não é porque é uma puta história, um puta épico. Ela tem 3 edições para fazer a trajetória do Nick. Então tem várias coisas nesse inteirinho. E assim, no meu gosto, na minha preferência, cara, irretocável, excelente, muito bacana mesmo. Quando a seriedade, por conta do que ela trata, né? E eu vou estar falando um pouco da arte aqui, né? Goran Parlov, como eu mencionei anteriormente,
fez algumas coisinhas naquela finaleira depois do que a gente tem na Marvel Deluxe, né? Algumas coisas na Marvel Max saíram ali. Se não me engano, o Bem-vindo ao Bayou é a arte dele, tá? Que ele faz um justiceiro mais cavalão, mais bitelão. Durante as histórias do Justiceiro, Max também tá ali, a arte do Goran Parlov. E inclusive, vale mencionar aí, né? É meio que um remix, se você parar pra ver. Porque durante as histórias aparece, por exemplo, o Barracuda, aparece o Frank, né? O Frank Castle, o Justiceiro, tem o próprio Nick. É bem legal mesmo, assim. Você pegar todo o entorno, né? Parece um requentado. Mas é um requentado muito bem feito, né? De novo, assim como eu falei lá no Batman, do Azarelo com Risco, na questão urbana, da violência, não sei o que. É o Garfiennes jogando solto num ambiente que ele tá extremamente familiar. E tá no automático, quem sabe, mas de novo não é um automático ruim. É ele bem tranquilo, bem capaz ali, né? Bem ciente das suas capacidades, dos seus limites. E é uma história muito, muito massa. A arte não fica para trás, apesar de que o Goran Parlov, né? Ele é meio que brincando, assim como tem a escola da mão tremida, a escola dos rostos igual. O Goran Parlov, ele me lembra um pouco o Jordi Bernet, que ele faz alguns caras fortes, umas moças muito bonitas, mas a depender de quem, tem todo mundo a mesma cara. Se você pegar o rosto do Frank, acho que até hoje se bobear, nesse Get Fury, acho que tem a arte do Goran Parlov de novo. Se você pegar o Fury e o Justiceiro, Frank Castle, se não for o tapa-olho e o grisalho do lado, você não consegue diferenciar quem é quem não. A arte é bacana, o roteiro é muito bacana, muito impactante, muito contundente, né, muito forte. É uma baita leitura. No final é triste, né, ele é desesperançoso, ele desilude a gente de muita coisa. Mas falando como um todo, pra gente arrematar aqui, é uma obra muito bacana, sabe? Te põe pra pensar, põe essa questão, como eu disse, do utilitarismo, as pessoas como massa de manobra, as aparências, politicagem. Se você botar a nível de Brasil com algumas coisas e até a questão da guerra no exterior, pode ter um pouco disso, quem sabe, né? A gente consegue correlacionar. Porque tem gente que gosta de falar que todo mundo é fascista, todo mundo é não sei o que, tira umas referências do nada. Se vocês quiserem esticar um pouco a corda e tentar comparar alguns elementos dessa história com o que estamos passando no mundo real, fiquem à vontade. Eu acho que vai dar, digamos assim, muito pano pra manga. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? A arte vai ficar aí na sequência, vocês vão ver algumas moças bonitas, o Frank de um lado, o Nick Fury do outro, o Vietcong provavelmente. Se você comprar, do fundo do coração, tente achar por menos de 80, 90 conto, porque tá complicado. Eu tô que nem aquele meme lá, né? Por favor, me ajuda. A carteira tá gemendo já. É isso, tá bom? Fiquem com as artes, um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Muito obrigado por tudo. Valeu.